Esse aqui é um sistema que nós chamamos de reatores compartimentados, né, também conhecidos como baffled reactors, né, e nesses reatores você tem a utilização de várias câmaras, como essa aqui que eu estou mostrando, uma câmara, duas câmaras, três, quatro câmaras, em que o esgoto ele vai sendo tratado em cada uma delas, tá? Mas observemos que não há nenhum dispositivo de retenção de biomassa, como existe nos reatores WASB, AGSB e IC, tá? Portanto, o que a gente tem normalmente são sistemas que variam de 3 a 5 câmaras, normalmente a gente vem observando isso, e que você tem, né, diferentes inspeções e tubulações de retirada do biogás, né? E no final você tem aqui o efluente que é encaminhado para outra parte do tratamento. Esse tipo de sistema, gente, hoje em dia vem sendo muito utilizado, por exemplo, no tratamento de águas cinzas, né? Aqui que a gente vai discutir um pouco mais para frente, tá? Então, ele vem, passa pela primeira manta de lodo, é coletado aqui em cima, passa pela segunda manta de lodo, coletado aqui em cima, e assim vai. Então, a gente observa, né, que o esgoto ele tem mais contato, né, com as várias mantas de lodo e, eventualmente, alguma sobrecarga orgânica, hidráulica nesse primeiro reator. Muitas vezes, os outros demais não sofrem tanto, muitas vezes quando você tem apenas um único reator, né? Mais uma vez mais, isso aqui é muito aplicado, ou vem sendo muito aplicado para águas residuárias com menor carga orgânica afluente, como as águas cinzas que eu mencionei anteriormente. Esse sistema que eu estou mostrando aqui é um sisteminha que a gente chama de circulação interna, ou IC, de Internal Circulation, tá? Qual é a principal característica desse sistema? Você tem uma entrada aqui pelo fundo, né? E você tem, assim como no reator WASB, né, você tem dois compartimentos. Um compartimento de digestão ou de oxidação e um compartimento superior que nós chamamos de polimento. Tá? Então, essa aqui, no compartimento de digestão, a função principal é o quê? É o oxidar matéria orgânica, por exemplo. No compartimento de polimento, qual é a função principal? É evitar que a minha biomassa acabe saindo com o efluente. Tá? No IC, eu tenho dois sistemas de separação trifásica. O primeiro sistema colocado após a fase de digestão ou de oxidação, e o segundo colocado no compartimento de polimento. Nos dois casos, né, se há a produção de biogás, esse biogás ele é coletado aqui, que está aqui pela seta vermelha. E ele vai, junto com o do segundo compartimento, né, o segundo separador trifásico, ele vai para uma unidade chamada de tanque de degasificação, posicionado na parte superior do reator. Tá? E aqui eu tenho uma espécie de misturador, ou muitas vezes a colocação de uma linha de nitrogênio, por exemplo, mas normalmente é um misturador com alta velocidade, né, fazendo com que esse meu gás ele se desprenda mais facilmente do líquido, tá? Então, o biogás ele vai para a parte de gerenciamento do biogás, e o líquido, né, porque no biogás, junto com ele, vai muito líquido absorvido na bolha de gás. E é separado aqui, ó. E esse líquido retorna para o fundo do reator. Por isso é que ele é chamado de circulação interna, porque o líquido ele sobe e depois ele retorna, e o gás sai, tá? Qual é a grande vantagem disso? É que você aumenta a mistura do esgoto com os micro-organismos, aqui no compartimento de oxidação, tá? E, obviamente, quanto maior o contato dos micro-organismos com o substrato e quanto maior é a mistura, né, que você tem no teu processo de tratamento biológico, maior é a eficiência de remoção, tá?
Portanto, esse é um sistema muito interessante, né, que vem sendo bastante utilizado, né, para esgotos industriais, né, sistemas anaeróbios tratando esgotos industriais, certo? E ele, principalmente os que têm uma elevada carga orgânica, tá? Ou seja, quando você trabalha com elevadas cargas orgânicas, pelo fato de ele ser mais caro do que o reator WASB, é somente nesses casos que ele vem sendo utilizado, tá? Para esgotos sanitários, os reatores WASB vêm sendo utilizados com bastante êxito. Bom, então, como a gente falou, né, gente, os reatores anaeróbios, eles sofreram, né, um processo de evolução ao longo dos anos, né, obviamente que essa evolução lidera numa maior capacidade de tratamento e isso vai liderar, obviamente, em menores custos de implantação, operação e manutenção, né, demanda diária, enfim. Portanto, se a gente pensar aqui num sistema mais simples, como o CSTR, que eu expliquei nesse slide aqui anterior. Esse sisteminha só aqui, né? Que eu não tenho um CSTR aqui no slide, tá? Se a gente pensar como capacidade relativa 1, né? Com a inclusão de uma unidade de decantação ou de membrana, né? Você tem uma, sei lá, uma capacidade, um aumento relativo aqui de cerca de 5 vezes, tá? Se você utiliza um reator WASB, você tem uma capacidade relativa de tratamento de carga orgânica, né, volumétrica, de cerca de 25 vezes superior a um CSTR. Se você tem, por exemplo, um EGSB ou muitas vezes um IC, essa capacidade de tratamento é aumentada cerca de 75 vezes, ou seja, 3 vezes superior a um reator WASB, tá? Portanto, se a gente tem, por exemplo, hoje em dia uma capacidade de um reator WASB de tratar até 15 kg de DQO metro cúbico dia, eu consigo muitas vezes em um EGSB ou um IC trabalhar com 45 kg de DQO metro cúbico dia. Tá? Tudo isso vai depender, obviamente, também da constituição do teu esgoto afluente. Às vezes a carga, somente a carga não é um indicativo orgânica, né? Não é um indicativo se eu vou trabalhar no limite superior, né, ali da minha opção tecnológica, tá? E o que a gente observa, né, é exatamente uma evolução do uso de sistemas anaeróbios, né, especialmente na década de 90, né, ou seja, com um crescimento exponencial, né, aqui dos sistemas anaeróbios, tanto de reatores WASB, quanto também de desdobramentos dos reatores WASB, como ou evoluções tecnológicas, né, dos reatores WASB, como os tipo EGSB ou IC, tá? E, como eu vou mostrar já já, tudo começou aqui por volta aqui dos anos 80, né, a partir do surgimento dos reatores do tipo WASB. Né? E se a gente observa dos sistemas de alta taxa implantados em nível industrial dos últimos, por exemplo, 10 anos para cá, a gente observa realmente cada vez mais sistemas como EGSB e C sendo implantados no tocante a esgotos industriais do que reatores WASB. Tá? Mais uma vez mais, para esgotos sanitários, não se justifica a substituição de reatores WASB por versões, digamos assim, mais eficientes, né? Porque, como a gente vai ver, os principais problemas dos reatores WASB, as principais sobrecargas que os reatores WASB são sujeitos são sobrecargas hidráulicas e não sobrecargas orgânicas, tá? Bom, então esses
sistemas anaeróbios, né, de alta taxa vêm grandemente sendo aplicados em esgotos industriais e também esgotos sanitários, em tratamento, por exemplo, às vezes de lixiviado, de aterros sanitários, vem sendo aplicados no tocante ao ciclo do enxofre, nos líquidos gerados nas minas, por exemplo, né, que a gente chama de acid mine drainage, que contém elevadas concentrações de sulfato, e muitas vezes a gente usa esse ciclo do enxofre, ou seja, essa transformação do sulfato em sulfeto biogênico, que é capaz de precipitar, por exemplo, os metais pesados presentes nesses efluentes também. Por exemplo, utilizando o ciclo do enxofre para a precipitação de metais em banhos de joias, né, por exemplo, tá? Alguns efluentes que contêm metais pesados que a gente pode combinar, né, um processo biológico de geração de sulfeto biogênico com a subsequente precipitação de metais, ou muitas vezes a transformação do sulfato em sulfeto e a oxidação desse sulfeto em enxofre elemental, o qual tem valor comercial. Tá? Bom, isso vocês podem dar uma olhada com calma depois nos números, né? Mas aqui é somente para mostrar as várias possibilidades, né? Vários setores industriais que os reatores anaeróbios vêm sendo aplicados. Isso aqui foi um estudo, um levantamento com os principais fornecedores de reatores anaeróbios no mundo, né? Isso está desatualizado, né? Porque esses números foi de um estudo realizado, né, pegando os reatores até 2007. Portanto, de lá para cá muita coisa foi implantada. Mas de todo modo a gente observa tendências, né, de que reatores WASB vem sendo substituído, né, por reatores mais eficientes, que conseguem trabalhar com cargas orgânicas volumétricas maiores, especialmente, né, como eu falei, para esgotos industriais, né, que vem sendo utilizados. Isso aqui, mais uma vez, demonstrando o crescimento dos reatores WASB, especialmente aqui depois da concepção, no início dos anos 80 aqui, né, e depois uma substituição desses reatores WASB por reatores mais eficientes, como a GSB e C, leito fluidificado também, enfim. Mas principalmente esses dois aqui, a GSB e IC, tá? Bom, quais são as principais características que devem ser conseguidas nesses sistemas anaeróbios de tratamento, certo? Primeiro, os sistemas devem ser projetados para trabalhar ou para remover o máximo que possível, né, cargas orgânicas ali em termos de metro cúbico de volume reacional, que nós chamamos de carga orgânica volumétrica, né? Ou seja, a COV, carga orgânica volumétrica, é a relação entre a carga orgânica, produto da vazão, por um parâmetro que mede matéria orgânica. Normalmente para reatores anaeróbios a gente trabalha com DQO, portanto vai ser o produto da vazão pela DQO. Que vazão é essa? Depende do teu parâmetro de dimensionamento. Se ele é com base na vazão média, vai ser do tempo de detenção com base na vazão média, vai ser a vazão média que você vai utilizar aqui. Se ele é com base na vazão máxima diária, você vai trabalhar com a vazão máxima aqui, tá? E assim sucessivamente. É importante também que os meus sistemas eles sejam projetados para permitirem um bom contato do esgoto com a biomassa, que para isso a gente trabalha com limites de áreas de influência, ou seja, uma área que vai ser de responsabilidade de um tubo que vai chegar, por exemplo, no fundo do reator, tá? Para promover exatamente esse bom contato do esgoto com a manta de lodo, né? Ali, por exemplo, no reator WASB. Por exemplo, no filtro anaeróbio, é importante que eu distribua ao máximo esse meu esgoto afluente ali no fundo falso,
ou a partir de vigotas colocadas, posicionadas, por exemplo, 1 centímetro e meio, né, para exatamente permitirem a passagem do esgoto em vários locais, evitando curtos-circuitos hidráulicos, né, e zonas mortas. E muitas vezes, dependendo se o sistema é muito compactozinho, né, para baixos diâmetros, a gente trabalha com a colocação de colmeias, de fundo, lá no fundo, né, falso, a gente coloca uma colmeia, ou pré-moldada, ou em fibra de vidro, que tem a mesma função de distribuir adequadamente o esgoto no fundo do reator, evitando curtos-circuitos hidráulicos e zonas mortas, tá? Além desses aspectos hidráulicos, né, que a gente deve manter e observar, é importante que a biomassa que você está utilizando, né, ou gerada no teu sistema de tratamento, ou muitas vezes trazida de outro sistema de tratamento, em que você inocula essa biomassa na tua nova unidade de tratamento, ela tem uma elevada atividade biológica, né? Porque quanto maior a atividade biológica, maior vai ser a taxa de remoção e, consequentemente, maior vai ser a eficiência de remoção na estação de tratamento. Além de tudo isso, obviamente, como todo e qualquer processo biológico, a gente tem que manter essas condições ambientais favoráveis. Que condições ambientais são essas, né? pH adequado, né? Presença de macro e micronutrientes, ausência de substâncias tóxicas, temperatura controlada ali, ou sempre esses parâmetros, gente, é sempre verificado no meio reacional, tá? Que eventualmente eu posso ter ali a chegada do esgoto na estação com características transientes, né, ali, mas que não vão impactar no meu meio reacional. Por exemplo, eu posso ter a chegada de um pH abaixo de 7, por exemplo. Mas se o meu sistema de tratamento tem ali alcalinidade suficiente, né, para manter próximo de 7, não tem problema nenhum. Tudo vai depender da concentração e também do tempo que o meu sistema de tratamento está exposto naquela condição mais adversa.